caminhar. Caríssimos amados, o Evangelho de hoje é um Evangelho maravilhoso que nos ensina de forma bem clara a palavra de Deus. Então, desejo a todos, principalmente aqueles que estão participando pela internet, a mídia, que Jesus abençoe a todos vocês. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 3, capítulo 1, de 29 a 39. Eu vou ler o Evangelho de hoje e em seguida vou fazer uma observação de 3 pontos importantes. Eu fazendo a leitura do Evangelho, meditando em oração, e Deus me iluminou 3 pontos importantes para a nossa vida. E segundo o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho nos exorta o seguinte: e logo, saindo da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Eles logo contaram a Jesus sobre ela. Então Jesus aproximou-se dela, tomou pela mão e fez levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Ao cair da tarde, quando o sol se pôs, levaram a Jesus todos os que estavam doentes e endemoniados. A cidade inteira estava reunida na frente da porta, e ele curou muitos doentes de várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas Jesus não permitia que os demônios falassem, porque ele sabia quem eram. E tendo levantados de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e ainda rezava. Simão, seus companheiros o procuraram ansiosos, e quando o encontraram, disse: todos te procuram. Jesus lhe disse: vamos aos outros lugares, às aldeias da vizinhança, para que eu pregue também lá, porque foi para isso que eu saí. E foi pregar na sinagoga deles por toda a Galileia, e expulsou os demônios. Caríssimos, o primeiro ponto dessa pregação, Jesus cura a sogra de Simão. Ou seja, Jesus nos cura todos os dias. É porque nós não percebemos as graças que Deus nos dá todos os dias, como falou a nossa irmã. Jesus pegou ela pela mão e o fez levantar. Assim que ela foi curada, ela já começou a servir. Veja, o que é que o Evangelho nos diz? Quando todos os dias nós somos curados, Jesus nos convida a servir, a nos levantar e termos coragem de servir ao irmão. Porque a sogra, segundo o Evangelho, estava acamada, mas no mesmo momento que Jesus pegou na mão dela e a febre sumiu, ela foi curada. O que foi que ela fez? De imediato começou a servir, porque ela sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e a Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Então nós não podemos sermos daqueles que pegam uma doencinha, Deus cura e a gente fica reclamando, chorando, lamentando: porque eu estou cansado, porque... Não, nós temos que termos coragem de levantarmos e dizer: foi Jesus que nos curou, foi Jesus que nos levantou, foi Jesus que nos deu a cura, por isso eu quero servi-lo de todo o coração. Então, Jesus nos cura todos os dias, mas será que estamos prontos
seguirmos a Jesus? Essa é a pergunta que nós devemos fazermos todos os dias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: levaram a Jesus os doentes, os endemoniados, e Jesus curou a todos. Jesus não perguntou a esses demônios por que ele estava naquele ser, nem também perguntou àqueles que estavam sendo possuídos por que eles caíram em tentação, por que eles pecaram. Jesus apenas está dizendo: se você me procurar, eu te perdoo. Se você me procurar, eu te curo. Se você me buscar, eu te dou a graça. Jesus não faz questionamento, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele nos ama. Ele quer que nós perdoemos os nossos pecados, como também nós perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos maltratam. Todos aqueles que buscarem Jesus serão curados. Todos, sem exceções. Todo aquele que buscar Jesus será curado. E com certeza será salvo e entrará no reino de Deus. O terceiro ponto: Jesus levantou de madrugada e num lugar deserto começou a rezar. Quando é que nós fazemos isso? Que acordamos na madrugada, lá 3 horas, 4 horas, e vamos rezar. Normalmente, graças a Deus te abençoe. A nossa irmã, o nome? Madalena está dizendo que faz isso. Da misericórdia, 3 horas da manhã. Eu faço isso. Pode bater na minha porta que eu estou rezando o texto. Eu faço isso quase que diariamente. Quando eu acordo 3 horas da manhã, 4, muitas vezes levanto, muitas vezes chego na cama orando. Então, o que é que Jesus nos diz? É preciso entrar no nosso quarto, em silêncio, e clamar a Deus, porque é Ele que vai ouvir os nossos lamentos, as nossas súplicas. Não é nós mostrando para o público o que nós queremos de Deus. Então, Jesus nos dá essa graça de cada um, em particular, suplicar a Ele, e Ele dá toda a graça que precisamos. Então, caríssimos amados, o Evangelho nos revela: Jesus foi para pregar a todos aqueles que o buscavam. Foi para isso que Ele veio, para nos atender, para nos dar a graça. E Ele pregava e expulsava os demônios. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos entender que, da mesma forma que Jesus expulsou os demônios, hoje Ele continua expulsando, porque os demônios continuam ainda agindo como leão. O próprio Jesus disse: o inimigo anda como leão, te rondando, para te levar à perdição, para te destruir. Então, caríssimos amados, é importante que Jesus realizou sua missão segundo o Evangelho de forma organizada. E é isso que nós precisamos na nossa vida, termos organização. Nesse Evangelho Ele mostrou serviço, ensinamento e oração. Então nós precisamos, na nossa vida, aprendermos a estar a serviço do reino de Deus. Nós devemos também ensinarmos os nossos irmãos que precisam de um conselho, de uma oração, de uma palavra. E nós precisamos também praticarmos a oração todos os dias, todos os momentos, como o próprio Evangelho nos diz: não cessai de orar. Aí muitas das vezes algumas pessoas perguntam: mas como não cessar de orar, se nós somos seres humanos? Para a gente estarmos em comunicação com Deus, para nós estarmos em oração, nós podemos fazer isso no trabalho, nós podemos fazer isso no ônibus,
nós podemos fazer isso deitado, nós podemos fazer isso na cama, nós podemos fazer a oração em todos os lugares. É só nós estarmos em sintonia com Deus. Então que Deus ilumine a todos nós aqui presentes, aos nossos irmãos que não estão aqui presentes, e que a graça de Deus derrame sobre cada um de nós o Espírito Santo. Então vamos, para encerrar, vamos. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Peçamos ao Deus Todo-Poderoso que nos conceda o Espírito Santo